abaixo da função f de x igual a x. Lembrando, f de x é a mesma coisa do nosso y. Para começar a pensar sobre isso, deixa eu primeiro colocar aqui a nossa função. Reparem que eu aproximei ela bem, eu estou com ela só de 0 até 1, certo? Então, eu peguei só um pedacinho da função, lógico que ela é bem maior. E vamos primeiro dizer o que significa para a gente área abaixo da função, certo? Área abaixo da função não é ir embora eternamente. Normalmente, quando a gente usa o termo área abaixo da função, a gente se refere ela somente até o eixo x, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o que é área abaixo da função. É só esse pedaço até onde eu defini. No caso, a gente vai ir até o 1. No caso, seria só esse pedaço aqui. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Aí, a nossa questão vai ser o seguinte. Eu vou querer calcular a área delimitada pela função e o eixo. Então, é exatamente a área que eu tinha marcado antes. Então, o nosso problema agora, ele vai ser qual é a área delimitada pela função f de x e o eixo x no intervalo 0, 1. Ou seja, no intervalo 0, 1 e o eixo x, esse pedaço aqui, qual é a área de tudo isso daqui? Se a gente resolvesse olhar para a nossa imagem, isso não é uma coisa difícil de determinar. Por quê? Porque se a gente for observar, essa medida aqui tem tamanho 1. E essa medida aqui também tem tamanho 1. Bom, essa daqui tem medida 1 porque a gente escolheu o intervalo de 0 até 1. E essa aqui tem medida 1 simplesmente porque esse ponto aqui, a imagem desse 1 é o próprio 1, porque a função é f de x igual a x. Então, essa distância aqui também tem tamanho 1. Como é que vai ser a área? A área vai ser base, que vale 1, vezes essa altura, que também vale 1, dividido por 2, porque isso aqui é um triângulo. Logo, a nossa área vai ter o valor de meio. E acabou. Qual que é a área delimitada pela função identidade, né? E o eixo x no intervalo 0, 1 é meio. Agora, me diz uma coisa. Nesse caso aqui, foi muito simples a gente conseguir determinar, porque a função nos devolve, abaixo do gráfico até o eixo x, uma figura geométrica que a gente conhece. Mas e se a gente tentasse outra função? Vamos tentar com a segunda função mais simples que a gente conhece. Qual é a área delimitada pela função x²? Também no intervalo 0, 1. Então, a gente teria agora essa situação aqui. Eu quero calcular essa área aqui, ó, delimitada pelo 0 e o 1. E toda essa região aqui embaixo do gráfico, entre o gráfico e o eixo, certo? Repara que a gente teria também a altura aqui como sendo 1, certo? A altura seria 1, a base também é 1, então esse tamanho também é 1. O problema é que isso não é uma figura conhecida. Eu não consigo calcular. Se eu tentasse calcular o retângulo, eu ia calcular o exercício de cima. A gente estaria calculando isso daqui e claramente que não daria o mesmo resultado. Então, reparem que o jeito usando geometria, ele não vai servir para a gente para todos os casos. Então, a gente vai ter que tentar adaptar alguma outra maneira para a gente conseguir calcular essa área aqui em amarelo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Esse exercício a gente vai deixar para depois. A gente vai primeiro refazer esse exercício aqui, pensando um pouquinho diferente. Por que isso? Porque a gente já sabe a resposta. Então, vamos ver num exemplo um pouco mais simples e depois a gente faz nesse exemplo aqui, que vai dar para ver que não é difícil, só é um pouco diferente. Então, vamos voltar para o nosso exercício anterior. Então, o que a gente vai fazer é aproximar a área dessa nossa função aqui por retângulos, sempre por retângulos, porque retângulo é um cara ainda mais simples do que o nosso triângulo. Então, a gente vai tentar aproximar e chegar em algum momento em meio, usando somente retângulos e um pouquinho de limite por trás também. Então, se a gente aproximasse para um retângulo, primeira aproximação nossa, então, vai ser em um retângulo. Então, eu calcularia, na verdade, toda essa área aqui
pintada em rosa. Como é que seria? A área aproximada em um retângulo, ela seria assim. Quanto vale isso aqui? Vale 1. Quanto vale a altura do nosso retângulo? Também vale 1. Então, a nossa primeira área aproximada, ela vai valer 1. Logicamente que é um resultado ruim, mas a gente aproximou a área, essa área que a gente quer, por um retângulo. Então, o nosso passo agora vai ser tentar aproximar com 2 retângulos. Primeira coisa interessante de se pensar é como vai ficar com 2 retângulos. Como é que a gente fez isso? A gente pegou o intervalo aqui em x, dividiu em 2, fez um retângulo aqui e outro retângulo aqui. Quanto será que dá a área que a gente conseguiu aproximar usando 2 retângulos? A gente teria a nossa área 2, que seria assim, base desse, que é meio, vezes a altura dele. Repara que a altura pega esse ponto, que é 0,5. Então, meio também. Mais, bom, essa base aqui também é meio. Então, anotamos meio ali. Vezes essa altura aqui. Repara que a gente encosta nesse pontinho ali para ver a altura, que é 1. Certo? Essa continha vai ficar quanto? A área 2 vai ser igual a 1/4 mais 1 meio. 1 meio a gente pode escrever como 2/4. Então, a área 2 seria 3/4. Olha, já é uma aproximação um pouco melhor do que usando somente um retângulo, certo? A gente tinha chegado em 1, agora a gente chegou em 3/4, que, para quem não lembra, é 0,75. Se a gente quer chegar em 0,5, ou seja, em meio, a gente já melhorou um pouco. Significa que se a gente pegar mais retângulos, a nossa aproximação deve melhorar. Vamos então fazer mais uma aproximação com retângulos. Vamos aumentar bastante. Vamos para 10 retângulos. O nosso desenho seria esse daqui. Repara que eu separei em 10 retângulos. E o que acontece? Qual vai ser o tamanho da base de cada pedacinho? O tamanho da base é sempre o mesmo, ele não altera depois que a gente já definiu quantos retângulos a gente quer. Nesse caso aqui, eu estou pegando o número 1 e estou dividindo em 10 partes iguais. Então, cada uma tem o tamanho de 1/10. Então, a base de todos os retângulos vai ser 1/10. Isso vai ser bem importante para quando a gente for trocar de novo esse número aqui. Repara, então, que a gente ficou com 10 retângulozinhos, todos de base 1/10. A altura vai variar. E o mais engraçado que a gente pode ver aqui é que a altura depende da função. No nosso caso, a gente já está aqui com a função marcada, mas a altura vai ser sempre olhando para o valor que a função assume. E ela vai ser para o valor que a função assume exatamente nesses pontinhos aqui. Então, isso também a gente vai levar em consideração para quando a gente for fazer com outros retângulos. Enquanto isso, tudo bem, a gente consegue ver aqui o resultado, mas já é bom deixar bem claro que todas as alturas deles se referem a qual é o pontinho que terminou esse número junto com a imagem desse ponto, certo? Então, esses pontinhos, eles não são quaisquer e eles vão ser muito úteis daqui a pouquinho. Mas vamos então calcular a área com 10 retângulos. Começamos a área com 10 retângulos, aproximada, né, da nossa função abaixo do gráfico. A base já sabemos que está fixada, é 1/10, vezes a altura. A altura vai ser esse ponto aqui, que pra gente vai ser 1/10 também. Não vou ficar escrevendo o número com vírgula, a gente já sabe, todos esses daqui é 1/, né? 2/, 3/, todo mundo sobre 10. Mas o segundo retângulozinho, a base dele é 1/10, a altura dele 2/10. Mais, terceiro, base é 1/10, vezes a altura dele, 3/10. Mais, vamos olhar para esse daqui. Qual é a base desse cara aqui? É 1
sobre 10. Bom, qual que é a altura dele? A altura é 9 sobre 10. Mas, vamos olhar para o último, ele tem base 1 sobre 10 e ele tem altura 1. Como está todo mundo sobre 10, vou escrever 10 sobre 10. Já fica mais arrumadinho. O que acontece aqui? Repara que todo mundo tem, todos os produtinhos, eles têm 1 sobre 10. Todo mundo tem 1 sobre 10. O que eu vou fazer? Eu quero resolver essa conta. Eu vou botar 1 sobre 10 em evidência. E vai ficar a área aproximada em 10 retângulos é 1 sobre 10, que vai multiplicar 1 sobre 10 mais 2 sobre 10 mais 3 sobre 10. Repara que vai multiplicar todas as alturas que a gente tem. Isso vai somando até somar o 9 sobre 10 e somar também o 10 sobre 10. Olha que bonitinho, o mínimo já está tirado, então eu só preciso somar os números de 1 até o 10, certo? Para quem lembra, isso é uma PA, mas não precisa calcular como PA, pode calcular do jeito que vocês acharem melhor. Isso vai ser 1 sobre 10 vezes 55 sobre 10, que vai dar 55 sobre 100, ou seja, 0,55. Para quem quer chegar em 0,5, 0,55 é uma boa aproximação. Lembrando que a gente está buscando área 0,5, certo? Que é a área que a gente calculou usando triângulo. Então, não vai ser tão complicado assim, com 10 já tá bom. Mas a gente quer chegar em 0,5, a gente ainda precisa sumir e arranjar mais termos. Tá, uma vez que a gente já fez com 10, vamos fazer com quantos agora? Talvez com 50? 100? 200? Essa imagem aqui, ela tem 50 retângulos. Já fica difícil a gente conseguir imaginar qualquer coisa acontecendo aqui. E a gente vai ficar fazendo um monte de continha. Repara que ela não é uma continha tão diferente que a gente está fazendo. A gente está fazendo meio que sempre a mesma coisa. Base vezes altura, em todos os casos. Não só no caso com 10, mas no caso com o 2, base vezes altura. Então, que tal a gente pensar em uma fórmula geral? Uma fórmula que serve para 2 retângulos, para 10 retângulos, para 50 retângulos, ou seja, a gente vai pensar numa fórmula que sirva para n retângulos e esse n, o valor que a gente quiser. N retângulos. Para isso, eu vou colar de novo a imagem do 10, mas é só porque ela é uma imagem que a gente tem bastante retângulos, mas a gente consegue imaginar as coisas nele. Se a gente colocasse aquele com 50 retângulos, a gente não consegue ver nada, então fica mais complicado. Esse aqui, eles são pequenininhos, mas a gente consegue pensar na situação. Lembrando sempre que, se a gente pensar no número 10, a gente tem que colocar n, a gente não pode mais colocar o 10. Certo? E agora a gente vai ter que cuidar também com a altura, porque a nossa altura agora não é mais só olhar aqui esses numerozinhos, porque isso aqui está só representando para a gente a ideia de n retângulos. E o que a gente está vendo é a figura para 10 retângulos. Então, como é que a gente começou? A gente começou separando esses intervalinhos e todos eles é 1 sobre 10, porque são 10 retângulos. Se a gente dividir ele em n retângulos, cada pedacinho desse daqui vai valer 1 sobre n. Então, vamos anotar isso aí. Tá aí, anotei que todos os nossos intervalinhos têm tamanho 1 sobre n. Além disso, o que a gente precisou aqui foi desses pontinhos aqui, que eu marquei ali embaixo também em vermelho. Esses pontinhos aqui, eles são muito importantes porque a partir deles a gente vai conseguir determinar a altura. Então, como a gente vai fazer isso? Eu vou ter que dizer quanto que vale cada um desses pontinhos. Mas eles não são essas medidas aqui, porque lembrando, a gente só está usando a figura com 10, mas a gente está imaginando que a gente tem n. Aí, como é que a gente faz isso? Bom, quem seria o primeiro ponto que aparece? Quanto teria esse tamanho aqui? Bom, esse é fácil. Esse tamanho aqui, ele é 1 sobre n, ou seja, esse pontinho aqui, ele é 1 sobre n. Tá,
mas e esse pontinho? Quanto de tamanho que tem aqui? Quanto vale esse x aqui, que fica no final desse intervalo? Bom, eu estou pegando duas medidas de 1 sobre n. Então, eu estou pegando duas medidas de 1 sobre n, isso é 2 sobre n. Se eu estivesse pegando a quarta medida, certo? O que é a quarta medida? É pegar 4 pedacinhos de 1 sobre n. Então, a quarta medida vai ser 4 sobre n. Isso aqui pode não ser tão tranquilo de enxergar, mas aqui no 10 é bem tranquilo. Por exemplo, se eu quisesse essa medida aqui, o que acontece? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu peguei 7 intervalinhos, todos de tamanho 1 sobre 10. Então, eu tenho ali o 7 sobre 10. Esse ponto, em relação ao eixo x, significa 7 sobre 10. Bom, mas eu não queria esse ponto ali, eu queria esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedacinhos, todos de tamanho 1 sobre 10. Então, ele é o 9 sobre 10. O último ponto, a gente pegou 10 intervalinhos, cada um de 1 sobre 10 de tamanho. Isso é o 10 sobre 10, que eu usei aqui, que a gente também pode chamar de 1, porque seria exatamente esse ponto. Então, a gente vai ter que ter isso bem claro, porque quem que vai ser a nossa altura? A nossa altura é, pega o ponto onde a gente dividiu, olha onde encosta a função, e esse valor aqui, que no caso, esse valor que vai aparecer, ele vai ser a nossa altura. Então, a altura vai depender da função, e para eu achar a função, eu vou precisar olhar para o eixo x. Então, cada um desses pontinhos, a gente vai ter que imaginar quem que ele é, certo? Então, vamos começar devagarzinho, ver como que sairia a nossa área. Então, área com n retângulos, base do primeiro, vezes a altura. Bom, quem que vai ser esse ponto? Eu não sei nem aqui, nem aqui. Eu quero a imagem. A imagem de quem? Do primeiro ponto que a gente tem aqui, desse pontinho aqui em vermelho, certo? Isso vai nos dar a altura, mais 1 sobre n vezes a função de quem? De quem estaria representando nesse ponto aqui, o que estaria aqui em cima. O que acontece? Esse ponto aqui, ele é 2 tamanhos de 1 sobre n. 2 tamanhos de 1 sobre n. Então, eu teria que fazer a função de 2 sobre n, mais 1 sobre n para o terceiro, vezes a função de quem? Bom, eu queria o terceiro ponto, eu estou pegando 3 medidas de tamanho 1 sobre n. E assim, a gente vai fazendo mais um monte de vezes. E esse aqui, quem seria esse retângulo aqui? Ele teria base 1 sobre n, vezes quem seria a função? Repara aqui, imagina que a gente pegou todos eles menos 1. Eu quero só esse tamanho aqui. Então, todos eles é n. Se eu tirar 1, eu teria n menos 1 tamanhos, todos medindo 1 sobre n. Então, eu teria n menos 1 sobre n. Já para o último cara, para o último retângulo que eu teria na minha conta, é o mais fácil. Por quê? Porque eu estaria imaginando que eu estou pegando n medidas, todas de tamanho 1 sobre n, que dá exatamente aquele f de 1, que é o último número, porque a gente está pegando todo esse tamanho aqui. Então, aí a nossa fórmula, ela tá bem feia. De novo, eu posso juntar esses 1 sobre n, ela vai ficar um pouquinho melhor. Vai ficar a n é igual a 1 sobre n, que vai multiplicar f de 1 sobre n, mais f de 2 sobre n, mais f de 3 sobre n, e assim por diante, até a gente somar os dois últimos também, certo? Então, a gente tem essa fórmula aqui. Reparem que até essa altura aqui, a gente não usou a função em nenhum momento. Poderia ser, por exemplo,
que a nossa função fosse x². Então, eu poderia usar essa fórmula aqui para resolver a x² também. Então, se eu substituísse agora que f de 1 sobre n é 1 sobre n, lembrando que lá no início, a nossa função é a função x, é a função identidade, f de x igual a x. Então, no nosso caso aqui, repara que seria só apagar os f's aqui. Mas se eu não quisesse isso, se eu ainda quisesse escrever um pouquinho mais a nossa fórmula, porque aqui a gente tem que fazer um monte de coisa ainda. Será que não tem um jeito um pouco mais simples da gente escrever? Uma coisa um pouco mais curta, que eu ainda não substitua a função para que eu possa usar depois ela em x²? Tem como. Repara que essa parte aqui de cima é 1, 2, 3, 4, 5, 6, n menos 1, n, certo? Então, a gente poderia dizer i. Vamos colocar i. Vamos escrever assim, ó. A n é igual a 1 sobre n vezes somatório. Esse símbolo é o sigma maiúsculo, tá? Ele indica somatório. Eu vou somar quem? As f's de i sobre n. Bom, quem é esse i? Esse i é um cara que ele varia. Ele vai desde 1 até n. Essa notação aqui nada mais é do que exatamente tudo isso daqui. A única diferença é que a gente está usando um símbolo para não precisar escrever tanto. Basicamente é isso. E por que ele nos ajuda também? Porque repara que além de ser uma notação menor, a gente já vai ter condensado, resolvido todos os f's que a gente precisava. Por exemplo, nessa conta aqui, eu iria precisar escrever f de 1 sobre n é igual a 1 sobre n. F de 2 sobre n é 2 sobre n. Eu teria que fazer todas essas continhas. Aqui, nesse caso, eu só preciso calcular quanto que é f de i sobre n. Então, essa formulazinha aqui, ela é muito útil para a gente, porque ela é bem pequenininha e eu já estou respondendo quanto que vale a imagem em todos aqueles pontos que a gente queria. No nosso caso agora, usando a função, qual função? Bom, a que a gente está calculando, f de x igual a x, a gente pode reescrever essa fórmula. Como é que vai ficar? A n é igual a 1 sobre n, que multiplica esse somatório, que vai de i de 1 até n. Qual que é a imagem da nossa função? Qual que é f de i sobre n? Bom, a nossa função é identidade, ela pega um x e leva exatamente nele. Se o meu x é i sobre n, a gente vai ter i sobre n. Então, a gente vai ter que calcular as somatórias de i sobre n. Aí, a gente tem uma situação bem interessante. E qual que é essa situação? Reparem que, vamos voltar só para imaginar o que está acontecendo aqui, para ficar um pouco mais visível. Isso aqui seria assim, 1 sobre n, mais 2 sobre n, mais 3 sobre n, mais 4 sobre n, até o valor n que eu escolhi, por exemplo, 3. Então, só iria somar, se fosse 3, eu iria somar esses valores aqui. Como eu tenho n, eu vou somando até encontrar isso daqui. Certo? Agora, repara que todo mundo tem a mesma parte de baixo igual. Eu poderia escrever 1 sobre n e somar o 1, o 2, o 3, até o valor n que a gente tem, certo? Eu posso colocar esse n em evidência, porque ele está dividindo todo mundo. Então, primeiro eu somo todo mundo e depois eu divido por esse valor. E isso é uma coisa bem legal que a gente tem, porque a gente vai poder tirar esse n, porque esse n não está variando, ele está fixo. Então, eu vou poder escrever assim, 1 sobre n, esse 1 sobre n, que multiplica também 1 sobre n, que eu estou tirando dali, vezes a somatória, com i indo de 1 até n, de i. Olha que bonitinho que fica. Está cada vez menor nossa fórmula. Lógico que, a partir de agora, as coisas só estão valendo para f de x igual a x, certo? Posso arrumar um pouco mais a nossa conta. Isso vai ficar 1 sobre n quadrado, vezes a somatória de i de 1 até n de i.
E o que é esse cara aqui? Não sei se vocês lembram, vou fazer um parênteses aqui, somar os números de 1 até 100, a gente aprendeu isso em algum momento, certo? Do nosso ensino médio, provavelmente, que a gente pode ir somando o primeiro e o último. Ó, se eu somar 1 e 100, isso vai dar 101. O 2 e o 99, isso dá 101. O 3 e o 97, isso também dá 101. Então, eu estou somando os números e eles dão sempre a mesma resposta. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que fazer metade do número de vezes que tem o total de números. Então, eu vou pegar o primeiro, eu vou somar com o último e eu vou multiplicar pela metade da quantidade. Então, metade da quantidade é 100 sobre 2. Então, a soma dos números de 1 até 100 é 101 vezes 50, que é 5.050. Tá, mas e se eu quisesse somar mais termos ou menos termos ou N termos? Como que eu faço isso? Bom, o primeiro número vai ser 1, porque a gente está somando números inteiros. O último número seria N. E quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que fazer N sobre 2 vezes. Então, esse símbolo aqui, com só o I ali, significa que eu estou somando esses caras, N menos 2, N menos 1, N vezes. Bom, quanto que dá essa soma? Esse mais esse dá 1 mais N. Esse mais esse vai dar 1 mais N. Esse mais esse, 1 mais N. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? N sobre 2 vezes. Então, eu posso substituir essa fórmula aqui por essa fórmula aqui. Então, o meu somatório vai sumir. Olha como é que vai ficar a nossa conta, então. A gente vai ter que a área vai ser 1 sobre N ao quadrado, que vai multiplicar 1 mais N vezes N sobre 2. Logicamente, a gente pode dar uma arrumadinha aqui. Esse N vai embora com esse quadrado e a gente vai ficar com a seguinte situação. A N vai ser igual a 1 mais N dividido por 2Ns. Agora, vamos pegar essa fórmula aqui e vamos levar nos 3 exemplos que a gente fez antes, ver se fecha os resultados. Vamos começar lá do primeiro. A fórmula AN é 1 mais N dividido por 2N. Se a gente está usando área 1, isso é 1 mais 1 dividido por 2 vezes 1, 2 sobre 2, que dá 1. Fechou. Tá, certinho. Vamos para esse aqui. A área 2 vai ser, puxa aqui para a gente ver a formulazinha, tá aqui em cima, vai ficar 1 mais 2 dividido por 2 vezes 2, 3 quartos. Olha lá, fechou também. Para o 10, vamos ver? A 10 vai ser igual a 1 mais 10 dividido por 2 vezes 10. Vai ficar 11 dividido por 20. Opa, será que é a mesma coisa? Só simplificar esse valor. Simplificando por 5, 55 por 5 é 11, 100 por 5 é 20. Olha lá, também fechou. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui em vez de ficar fazendo zilhões de continhas. Muito mais fácil a gente usar isso daqui. Olha que interessante que vai ficar. Voltamos para o nosso caso de 50 retângulos, que a imagem era esse negócio horrível aqui. Bom, eu preciso me preocupar dos intervalinhos e coisa do tipo? Não, eu acabei de montar uma fórmula. Eu sei que a área para 50 retângulos vai ser como? 1 mais 50 dividido por 2 vezes 50. Isso vai dar 51 dividido por 100. E isso, olha que bacana, 0,51. Aproximamos ainda mais o valor que a gente quer de 0,5. Mas a gente, será que não tem como chegar no 0,5? Será que não tem nenhuma situação que nos deixe chegar? Será que a gente ainda não aprendeu nada que faça com que a gente consiga aumentar muito, mais ou menos assim, o quanto a gente queira esse N, o quanto a gente queira
É só imaginar que a gente vai ter um monte a mais desses caras aqui, quase como se fossem umas linhas que a gente estivesse somando. Sim, a gente viu esse tipo de coisa e a gente sabe calcular isso. O que a gente faz? A gente faz o n tender ao infinito. Então, a área exata vai ser dada como? Ela vai ser dada pelo limite, quando o n tende ao infinito, da nossa área que tem só n retângulos. Aí, quanto vale o AN? Vamos colocar primeiro o nosso AN como sendo esse daqui, só para a gente deixar marcado, para deixar bonitinho. Depois, para o nosso caso particular, a gente usa esse. Vai ficar assim, então. Num caso geral, a gente teria que a área é dada pelo limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n, que multiplica a somatória de I de 1 até N, de F de I sobre N. Então, olha como é que a gente pode calcular a área. A gente pode calcular a área através de uma soma e de um limite. Adiantando um pouco, esse tipo de situação, limite de um somatório, é o que a gente vai chamar mais para frente de integral. Esse símbolo de integral, ele é um S esticado, mais ou menos assim, ele é uma soma infinita. Mas, para o nosso caso particular, a gente pode simplesmente escrever que a área vai ser dada pelo limite quando n tende a infinito. Bom, quanto valia tudo isso daqui mesmo? A gente chegou ali em 1 mais n sobre 2n. 1 mais n sobre 2n. E esse aqui é super simples de calcular. Como o n tende ao infinito, a gente pode pegar o maior expoente em cima, o maior expoente embaixo. Como são iguais, a gente simplesmente pega os números da frente, que, por mágica ou não, vai dar meio. Opa, exatamente o valor que a gente queria. Então, repara que simples que acaba aqui no final, sendo calcular a área de uma figura. Qual é a vantagem da gente usar essa fórmula aqui, em vez de usar essa fórmula aqui? Bom, no nosso problema, nenhuma. Simplesmente porque a gente conhece essa figura geométrica aqui. Mas, se a gente for pensar em todas as funções que a gente já viu, quantas delas aparece um desenho geométrico? É uma a cada zilhões que a gente já viu. Então, não é uma forma prática a gente calcular desse jeito. Pode parecer estranho, mas pra gente, a forma mais prática vai ser usar essa fórmula aqui. Lógico que daqui a pouco a gente vai mudar ela um pouquinho mais, mas enquanto isso, a gente vai usar essa fórmula aqui. E aí que os nossos problemas vão ser bem mais tranquilos, bem mais simples, mas para a gente ver bem que a gente sempre chega nessa fórmula aqui, para o próximo videozinho a gente faz f de x igual a x quadrado. Vai ser bem simples de fazer, não vai dar tanto trabalho, a gente vai poder fazer bem menos continhas, mas para a ideia gravar bem de como a gente faz. Então, vamos para o próximo vídeo falar sobre x quadrado, como calcula essa área.